Bom dia, senhores criadores, expositores, técnicos. Dando sequência ao julgamento das fêmeas da raça Nelore, e agora com o segundo campeonato, o campeonato de bezerra maior. Aqui um campeonato, assim como o campeonato anterior de bezerra menor, um campeonato bastante numeroso em termos de categorias, de subdivisões, de animais, do número de animais dentro do campeonato. E aqui chegamos no resultado do campeonato com 13 bezerras de muita qualidade individual, sempre desde as categorias procurando os animais, procurando o equilíbrio, né, entre as características, não só os animais melhores de raça ou melhores de carcaça, ou só olhando as questões funcionais, mas sempre buscando os animais mais harmônicos e mais equilibrados. E desde as categorias, muitas vezes o primeiro prêmio da categoria não foi o animal mais pesado ou o animal de maior profundidade de costelas, e sim o animal de maior equilíbrio. E aí chegamos num campeonato como esse, com tanta qualidade, um campeonato bastante numeroso, muito disputado, um nível altíssimo de qualidade, aonde para a decisão do campeonato, eu preferi agrupar os animais. E aí acho que para a gente poder explicar e poder falar desses animais, a gente vai falar deles em grupo. E aí eu vou colocar aqui o grupo das quatro últimas bezerras classificadas, que sem dúvida nenhuma são as bezerras de muito boa beleza racial. Aqui nós não temos nenhum animal que foge do padrão em termos de beleza racial, de expressão racial. Eu acho que a gente vai ficar redundante falando de raça, de beleza racial, de conformação de cabeça, de desenho de crânio, de posicionamento de orelhas. As 13 bezerras aqui impecáveis. Mas a classificação ela se deve mais em relação a frame, a comprimento de carcaça, a preenchimento de musculatura, a questões relativas à funcionalidade, a prumos e questão de harmonia e equilíbrio de conjunto. Então nessas 4 últimas bezerras aqui classificadas, nós temos bezerras belíssimas no aspecto racial, que tem como ponto forte o comprimento de carcaça, dorso lombo longilíneo, garupa longilínea e bom equilíbrio em termos de musculatura. A 13ª, 12ª, 11ª e 10ª colocada. Aqui a 13ª é a de maior estrutura. Sem dúvida nenhuma que ela é boa no arqueamento, boa no seu equilíbrio, na sua distribuição de musculatura, mas é a de maior estrutura. E aí dentro do critério, sempre buscando o animal mais equilibrado, aí ela perde pontos em termos de somatória. Mais uma bezerra belíssima na sua estrutura, no seu comprimento. E aí quando seguimos com as 3 subsequentes, com a 12ª, 11ª e 10ª colocada, temos também as mesmas características, aqui com uma estrutura já um pouco menor. 11ª, a 10ª e a 12ª, 11ª e 10ª colocada. Uma estrutura um pouco menor que a 13ª, mas mesmo assim mantendo o comprimento, distribuição de musculatura. Agora, quando comparamos esse grupo dessas 4 bezerras com as demais, e aí analisamos a relação costela-membros, aí as bezerras classificadas à frente com uma maior relação costela-membros do que as 4 colocadas aqui nas últimas colocações. Quando analisamos o volume de posterior, a amplitude, notamos aqui que a bezerra de 11ª colocação supera a 12ª na amplitude de garupa, no preenchimento de musculatura, e assim a gente vai seguindo em termos de equilíbrio de conjunto, de volume de musculatura, e claro, dentro do mesmo grupo, privilegiando os animais de maior amplitude, de maior comprimento de musculatura, e assim por diante. E aí quando chegamos aqui na bezerra de 10ª colocação, um equilíbrio também, mantendo ainda a bezerra do último grupo aqui, mas uma bezerra que tem uma relação costela-membros um pouco melhor que a 11ª, 12ª e 13ª. Então ela faz a transição desse grupo para o grupo seguinte, que são animais de costelas mais profundas e de melhor revestimento de musculatura. Isso tudo mantendo uma boa integridade de aprumos, bezerras de cupim leve e delicado, de pescoço lançado, com uma harmonia de conjunto aqui bastante interessante. E aí quando chegamos no próximo grupamento, que são 1, 2, 3, 4, e chegamos aqui na 5ª, as próximas 4 bezerras aqui no grupamento,
Estamos falando das bezerras de sexta, sétima, oitava e nona posição. Eu agradeço as demais, pode levar, muito obrigado. E aí, quando nós analisamos esse grupo, nós temos animais que também belíssimos no aspecto racial, animais de pescoço lançado, de muita harmonia em termos de conjunto, aonde a bezerra classificada em nona colocação, a bezerra mais jovem dentro desse grupo intermediário, mas que apesar de jovem já mostra aí profundidade de costelas, comprimento de musculatura. Mas hoje, em termos de harmonia de conjunto, nós temos a oitava, a sétima e a sexta colocada, de carcaça mais longilínea, de uma correção de dorso-lombo um pouco superior e já principalmente mostrando um volume, um preenchimento de musculatura de posterior ainda mais forte que a bezerra na nona colocação. E aí chegamos na oitava, sétima e sexta colocada. Bezerras muito fortes na sua estrutura, na sua carcaça. Aí em relação a esse grupo intermediário, em relação ao grupo inicial, já são animais de maior profundidade de costelas, de maior revestimento de musculatura. Aí é um grupo que se aproxima já das 5 primeiras colocadas, né, nesse aspecto de maior profundidade de costelas, maior volume de musculatura. E aí são detalhes quando a gente analisa esse equilíbrio anterior-posterior. Por exemplo, a bezerra aqui classificada na nona colocação, ela perde para as demais aqui à frente na inserção de cauda, na correção de dorso-lombo, mas é uma bezerra belíssima na sua estrutura, nas suas proporções, de virilha baixa, de musculatura comprida. E aí seguimos para a próxima bezerra, que aí já um dorso-lombo mais equilibrado, uma inserção de cauda já mais harmônica, uma amplitude de garupa muito forte. Não tem ainda essa mesma relação costela-membros que o primeiro grupo das 5 primeiras, mas uma bezerra de muito equilíbrio, de muita harmonia e um conjunto realmente que soma muitos pontos. E aí chegamos na próxima, né, que é a bezerra da sexta colocação. Agrada muito essa ossatura, essa estrutura forte, mantendo aí profundidade, arqueamento de costelas, volume de musculatura, da virilha baixa. Também uma bezerra expressiva, de pescoço, de boa implantação, bom posicionamento. Uma bezerra que quando a gente olha por trás, ela soma muito em termos de conjunto, nesse volume de posterior e nessa musculatura. E aí chegamos no primeiro grupo, que é o grupo das 5 primeiras colocadas, as 5 primeiras bezerras. E aí, sem dúvida nenhuma, são as bezerras que somam mais pontos quando a gente busca equilíbrio. E aí é raça, é carcaça, é funcionalidade e é harmonia de conjunto. Chegamos na bezerra da quinta colocação, que sem dúvida nenhuma, muito feminina, muito expressiva. Pode colocar de lado a quarta colocada também. E tem como ponto forte a sua estrutura e o seu comprimento de carcaça. Aliado a isso, amplitude de dorso-lombo, volume de musculatura. Mas aí quando comparamos a quinta colocada com as 4 primeiras e analisamos primeiramente o equilíbrio anterior-posterior, uma bezerra de pescoço um pouco mais curto, paleta um pouco mais musculada. Então esse equilíbrio, esse balanço anterior-posterior, as 4 primeiras bezerras ainda mais fortes e ainda mais harmônicas. Quando observamos também a questão de umbigo, né, um umbigo um pouquinho, né, em termos de score, um pouquinho mais pesado que as suas concorrentes. Então são pequenos detalhes que num nível de qualidade como esse, num campeonato bezerra maior, fazem diferença. Analisamos a estrutura, a amplitude de garupa. Tem comprimento de garupa, tem amplitude, mas a inclinação de garupa e o posicionamento dos seus membros posteriores, aí as 4 primeiras bezerras são ainda mais corretas que a bezerra da quinta colocação. E aí chegamos na bezerra quarta colocada, a bezerra mais jovem dentre as 4 primeiras aqui, mas que apesar de jovem mostra muito equilíbrio, muita raça, muita qualidade na sua carcaça, um frame moderado. E aí chegamos num grupo onde falar de frame, a gente está buscando animais proporcionais, animais de frame moderado, de mais profundidade, de mais arqueamento de costelas, de melhor correção de dorso-lombo. E aí essa bezerra mostra todos esses atributos com uma amplitude de dorso-lombo, um volume de musculatura realmente que agrada e soma muitos pontos. Então, apesar de jovem, uma bezerra extraordinária nas suas proporções de carcaça, no seu volume, na sua correção de aprumos, regularidade tanto dos membros anteriores
quanto posteriores, uma bezerra realmente feminina, expressiva e de muita qualidade de carcaça. E aí quando comparamos a quarta com a terceira colocada, em termos de frame, um pouquinho maior do que o frame da quarta colocada. Mas quando a gente analisa esse comprimento de pescoço, essa expressão racial, esse desenvolvimento de cupim, posicionamento e esse comprimento de carcaça, em termos de frame, o frame um pouco maior que a de quarta colocação, mas no comprimento de carcaça, mantendo equilíbrio entre costelas e comprimento de pernas, amplitude de dorso-lombo e volume de musculatura, aí a terceira bezerra é realmente muito forte. Além dessa pigmentação, bastante desejada também, uma amplitude de garupa, um volume de musculatura, correção de umbigo e aprumos muito corretos. Então, nesse aspecto, a terceira bezerra é muito equilibrada, é muito forte, com uma beleza racial e com uma carcaça que muito agrada e que muito soma pontos. Agora, quando chegamos no comparativo final da terceira com a reservada e a campeã, aí, sem dúvida nenhuma, a reservada e a campeã, mantendo esse comprimento corporal, mas já no frame mediano, de uma relação costela-membros ainda superior da reservada e da campeã em relação à bezerra de terceira colocação. E aí chegamos com duas bezerras realmente extraordinárias. Quando a gente busca uma jovem matriz para qualquer rebanho de seleção, a gente quer esse tipo de carcaça, a gente quer esse tipo de funcionalidade e sem abrir mão da raça. E com essas bezerras aqui, a gente consegue enxergar que é possível sim fazer melhoramento genético sem abrir mão de raça. Que qualidade, que harmonia, que beleza racial. Tanto a reservada quanto a campeã tem comprimento corporal, tem arqueamento de costelas, tem uma relação costela-membros de muita qualidade, um bom equilíbrio, e eu acho que equilíbrio é a palavra-chave dentro do julgamento, dentro da seleção, dentro do melhoramento genético e dentro da classificação, também não poderia deixar de ser. Então, animais de muito equilíbrio, equilíbrio entre raça. Quando a gente analisa aí a cabeça das duas bezerras, perfeitas em termos de desenho, de chanfro, de fronte, de boca, de marrafa, de posicionamento de orelhas. E aí a gente analisa comprimento de pescoço, tanto a reservada quanto a campeã, de pescoço lançado. Mas aí quando a gente observa o conjunto paleta, pescoço e cupim, aí a campeã leva ligeira vantagem sobre a reservada, um pescoço ainda mais lançado, uma frente um pouco mais leve. As duas têm muito bom comprimento de carcaça, amplitude, arqueamento de costelas e volume de posterior. E vira as duas de frente para mim, por favor. E aí quando a gente fala de posterior, não é só amplitude de posterior, não é só comprimento de musculatura, é o conjunto de características. E olha, senhores, a qualidade, a amplitude, o volume de musculatura dessas duas bezerras. Aproveitando que estão aí de costas para o público, olha aí o desenvolvimento de aparelho reprodutivo, já uma projeção de úber e bezerras bastante jovens. Então, animais muito completos. Quando a gente analisa aprumos, ossatura forte, aprumos corretos, e aí quando a gente analisa também o equilíbrio, pode voltar de lado, por favor, quando a gente analisa o equilíbrio de conjunto, aí sem dúvida nenhuma, a campeã bezerra maior é fortíssima nessa expressão de raça, nessa projeção de pescoço, nesse equilíbrio anterior-posterior e principalmente também no posicionamento dos seus membros anteriores e posteriores. Então, muito equilíbrio, muita força e muita qualidade nesse campeonato e nesse resultado final, a terceira melhor, a reservada e a campeã bezerra maior, que eu tenho certeza que tem muito para contribuir para a seleção da raça. Parabéns aos apresentadores, parabéns aos proprietários e os expositores.